bem-vindos a mais um vídeo do Como Se Dice. E no nosso vídeo de hoje eu trouxe para vocês um pouquinho acerca das perguntas, dos questionamentos. Tipo quando a gente deita na cama e fica mais meia hora pensando na vida e pensando por que você fez aquilo. Que decepção. Mas eu trouxe para vocês um pouquinho de como fazer todas essas interrogações, todos esses questionamentos no espanhol. Então, bora lá! Antes de mais nada, peraí. É muito importante a gente saber sobre duas regrinhas dentro do espanhol. Bom, no espanhol, como vocês já devem ter percebido, sempre que nós temos uma exclamação ou uma interrogação, a gente vai encontrar tanto no começo quanto no final da frase. Mas para que tudo isso? Um exemplo. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Nesse caso, a gente vai ver a interrogação tanto no princípio quanto no final da frase. Isso ocorre no espanhol para criar uma entonação no momento da fala. Sim, já que não altera nada em relação à escrita, mas na fala vai alterar. Já viram pessoas, ou até mesmo vocês mesmos, que ao lerem uma frase interrogativa acabaram começando como se ela fosse uma afirmação e no final perceberam que era uma pergunta e mudaram do nada a entonação? Pois é, isso não aconteceria se o sinal de interrogação também estivesse no começo da frase. E é por isso que no espanhol a gente terá essa regra, para que desde o começo da frase vocês já criem a entonação de pergunta. ¿Qué hiciste hoy? É diferente de dizer ¿Qué hiciste hoy? O mesmo, exatamente o mesmo, acontece com a exclamação, para que haja então uma exclamação desde o começo da frase. Mas hoje nós iremos tratar sobre as frases interrogativas. Vocês sabiam que elas possuem um começo que é quase um padrão? Isso mesmo! E esse padrão provavelmente vocês já ouviram. É quando a gente pergunta que, como, quando, onde, principalmente quando as suas amigas vêm com um papo que você perdeu durante a semana. Mas como a gente utiliza eles no espanhol? A diferença não é muito grande. Eles vão possuir aí um significado bem parecido. Acho que vocês ao baterem os olhos já vão saber, acho que é esse o significado. Mas vamos tratar aqui sobre cada um deles para que vocês possam realmente entender. Os interrogativos, eles somente podem alterar do singular para o plural. Mas são todos? Não! Nós teremos somente 3 casos em que os interrogativos passam do plural para o singular. Nós teremos qual e quales, porque nós poderemos perguntar qual e quais. Nós também teremos quem ou quien e quiénes, ou seja, quem e também o quem no plural. E nós teremos quanto. O quanto é o único que vai permitir com que variemos também de feminino para masculino, em que nós teremos quanto ou quanta e quantos e quantas, dependendo do que virá posteriormente na frase. Mas então, bora saber quais são eles e como a gente vai utilizar. Nós teremos o que. O que a gente utiliza aí na maioria das frases, mas que também podemos utilizar nas frases interrogativas, como ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Vamos ter qual. Qual, que seria o mesmo do nosso qual. Podemos utilizar, por exemplo, quando a gente está com muita dúvida de qual roupa usar e a gente pergunta ¿Cuál prefieres? ¿Cuál de estos dos? Ai, não sei o que elegir. Além do mais, se a gente quer se referir a pessoas, nós vamos utilizar quien ou quienes. Já quando a gente quer fazer aquela pergunta de how much, de quanto custa, a gente utiliza também el cuánto. El cuánto. Agora, se estamos falando de datas, ano, dia da semana, meses, a gente pergunta quando. Quando sucedió algo? Se a gente tá meio perdido e quer saber um pouco sobre o lugar onde fica algo ou o lugar onde algo aconteceu,
a gente pergunta ¿dónde? ¿Dónde es la heladería? ¿Dónde se queda la heladería? Se agora a gente quer saber a maneira, prestem bem atenção, a maneira como algo aconteceu, a gente utiliza el cómo. ¿Cómo eso pasó? ¿Cómo sucedió eso? Mas se a gente quer saber o motivo, prestem bastante atenção porque é bem diferente da maneira. Nós iremos utilizar por quê. ¿Por qué eso pasó? O porquê é um que a gente vai ter várias variações. A gente vai ter o porquê junto e separado, o porquê com acento e sem acento. E lembrando que no espanhol a gente somente possui o acento agudo. E se você quer saber sobre cada um desses porquês, o uso deles, como que a gente utiliza, com quem, qual frase, a gente tem um vídeo aqui no canal que vocês podem assistir sobre o uso de cada porquê. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscreverem, de mandar para os amigos e de utilizar bastante cada uma dessas regras do espanhol. Eu vejo vocês no próximo vídeo.